Algumas perguntas ao Sr. Engenheiro José Luís Brandão, que cumprimento, que já temos reunido diversas vezes, nesta casa e não só. Eu vou começar por algumas questões relacionadas com o tráfego verificado de passageiros. O tráfego de passageiros e os valores atingidos e expectados. Eu queria começar por recordar, quer por experiência própria, quer pela experiência da empresa, que há um número de passageiros muito significativo, de certeza que será muito significativo, que nos concelhos de Almada e Seixal, naquela zona de Corroios, até Cacilhas e até à Universidade, vão de autocarro e não no metro sul do Tejo, por causa precisamente dos 9 euros que falou há pouco. E de que maneira? E ainda mais nos tempos de hoje. É ver a quantidade de pessoas que podiam, com esse conforto que toda a gente que lá passa percebe, conforto, segurança, fiabilidade, mas não, certamente, e desculpem a crudeza da palavra, não é por estupidez que as pessoas abdicam desse meio de transporte e vão num meio de transporte menos confortável, menos fiável, menos pontual. É pelos 9 euros, não é por outra razão. É pelos 9 euros. Porque o passe L12, por exemplo, que é o que eu uso, custa 58 euros e mais 20 cêntimos. Assim. Houve uma altura que usava e pagava, eram 8,5 de complemento, 9 euros depois. Agora não faço isso. Há muita gente que também não faz. São opções. Mas a pergunta que eu lhe faço é se existe alguma estimativa ou se há uma percepção do número de pessoas que passariam a andar no metro sul do Tejo se não houvesse esse acréscimo. O senhor uma vez disse-nos, a nós numa reunião com o PCP, que para a empresa não havia objeção nenhuma se em vez de receberem compensação do Estado pelo número de pessoas que não transportam, que é o problema da banda de tráfego, recebessem do Estado pelas pessoas que transportassem a mais, que é a questão do passo social, ser integrado sem custos acrescidos para as populações, que é a nossa reivindicação há muitos anos. Portanto, o que eu lhe pergunto, neste contexto, é qual é o número de passageiros a partir do qual passariam para a fase seguinte da expansão da rede. O engenheiro José Luís Brandão falou há pouco das negociações relativamente ao processo iniciado este ano, de renegociação num processo que me pareceu a mim foi promovido ou desencadeado pelo Estado. Eu queria pedir-lhe que pudesse aprofundar um pouco mais essa matéria relativamente aos momentos de reuniões de trabalho entre o Estado e a concessionária, os encontros que mencionou há pouco e as datas e o ponto de situação, pareceu-me que estava neste momento num impasse. Eu gostava de confirmar isso da sua parte e ter um pouco mais de informação sobre o ponto de situação neste momento. Há uma questão ainda que eu gostava de colocar, tem a ver com a questão da bilhética. Já mencionou a questão da contagem, a avaliação do nível de taxa de fraude, digamos assim, e eu queria lhe perguntar sobre a presença de fiscalização. Já não vou colocar o problema, que esse ainda vai ter que se resolver, sobre os seguranças que não são fiscais, mas trabalham como tal. Isso é uma outra discussão que nos leva muito longe. Mas qual foi, ao longo do tempo, a resposta da empresa para, no seu próprio interesse, garantir que não se colocava a situação que tantas vezes o senhor mencionou? Obrigado, Sr. Engenheiro. Peço desculpa, mas eu penso que é para aí de 2006, 2008, que é a alteração da lei que aumentou muito o valor das multas. Mas agora acho a questão é se isso fez com que a fraude baixasse. Pela minha parte, eu estava aqui a verificar, porque na dúvida fui confirmar. Eu há pouco, por lapso meu, ainda estava a falar do horário antigo. Infelizmente, acabei por não ter razão em relação ao último barco, porque antigamente o último barco era às 2h30, pelas piores razões, agora é mais cedo. Eu por acaso e por isso acaba também por ficar articulado pelas piores razões. Mas isto, como dizia um matemático que era do meu partido, um grande cientista, que era o Bento Sus Caraça, se não receio o erro é só porque estou sempre pronto a corrigi-lo.